Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Aline Monteiro e hoje eu vou trazer novidade aqui no canal. Eu vim trazer essa peça linda e maravilhosa. O que é isso? Isso aqui é uma capa. É uma capa para tablet, que você pode utilizar ela também para Chromebook, pode utilizar ela também para netbook. Ela é uma capa que ela não é muito larga. Olha aqui a espessura dela, tá vendo? Ela é bem estreitinha, então ela é utilizada mais para esses aparelhos mesmo, que tem espessura menor, tá? Então, ela é uma capa bem fácil de fazer, tá? Então, fica até o final desse vídeo, que você vai aprender a fazer essa capa aqui juntamente comigo, tá bom? Então, vamos lá para o material que nós vamos utilizar para fazer essa capa linda e maravilhosa, tá bom? Primeiramente, nós vamos precisar de tecido tricoline, 2 estampas. Uma para fazer a parte de fora da capa e a outra para fazer a parte interna dela, tá? Então, eu já trouxe aqui estruturada, eu já fiz aqui para dar uma adiantada no vídeo, eu já estruturei aqui a minha manta, né, que a gente vai utilizar a manta, o tecido, né? Então, eu já fiz os recortes aqui. E esse daqui é o meu tecido principal. A parte de trás é o forro, tá? E aqui no meio já tá estruturada com a minha manta, tá? Eu tô utilizando a manta R2. E aqui eu já cortei as duas partes. Nós vamos precisar de duas partes, que é a parte da frente, aqui, e a parte de trás, tá? Então, a parte da frente, você deixa ela sem o forro por enquanto, porque a gente vai precisar colocar o bolso. E a gente precisa deixar ela assim, só a manta e o tecido principal, tá? Essa daqui eu já estruturei com o meu forro também, mas aí a gente vai reservar esse aqui, porque nós vamos saber o restante do material. Eu cortei um retângulo aqui, que é para fazer a parte da frente, colocar o forro na parte da frente. Então, eu deixo em retângulo porque fica mais fácil para mim poder costurar. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá? O que nós vamos precisar também do bolso, tá? Eu vou apresentar para vocês o molde aqui e aí as medidas dele certinho para vocês poderem fazer em casa, tá? Então, esse aqui é a parte do bolso. O bolso também eu estruturei já, tá? Aqui só o meu tecido principal e a manta, tá? Por enquanto eu não vou colocar o forro, mais pra frente a gente vai ver como é que funciona. Aqui tá o pedaço do forro, tá? Já separei ele aqui, já tá cortadinho. Eu preciso de um retângulo de 39 centímetros por 4, que é esse aqui. A gente vai fazer essa parte aqui do viés do bolso. Então, eu preciso desse retângulo aqui de 39 centímetros de largura por 4 centímetros de altura, tá? Pra gente poder fazer o viés do bolso. Essa parte aqui é a lateral da capa, tá? Quando você vai abrir ela tipo um livro, ela fica com essa lateralzinha aqui. Então, a gente precisa de um retângulo de 23, tem 23 assim, e 4 de altura, tá? Essa aqui é a parte do retângulo. Outra coisa também é o zíper. A gente vai utilizar o zíper. Esse daqui é o número 5 que eu tô utilizando, tá? Então, a gente vai precisar de 2 pedaços de zíper. Um é 39 centímetros para colocar no bolso, na parte externa da capa, tá? E esse daqui tem 1,5 m aproximadamente, tá? Eu tirei um pouquinho maior, vai sobrar um pouquinho, mas é 1,5 m para fazer a parte de fora, né? Colocar o zíper na parte de fora da nossa capinha, tá? Outra coisa que a gente vai precisar também é viés. Viés é para fazer o acabamento interno da nossa capa, ok? Viés do largo, tá? Esse daqui não é aquele fininho, não, é do mais larguinho, que é dar pra envolver a parte interna dela. Nós vamos precisar também de 2 cursores, esse também é o número 5, né, que é o nosso zíper número 5, o cursor também tem que ser número 5, ok? Então, vamos para as medidas do molde, tá? Eu tenho aqui, esqueci de falar essa parte aqui também, esse aqui é o forro da nossa lateral, tá? Então, tem que ter também a parte do forro da lateral, o forro, a manta e o tecido principal. Então, basicamente, todas as peças você precisa de ter o tecido principal, a manta e o forro, tá? Então, sempre quando for cortar,
corta essas 3 partes, é tecido principal, manta, R2 e forro. Se quiser fazer com a manta R1 também, pode, mas eu prefiro utilizar a manta R2, ok? Então vamos para o molde. Aqui eu tenho, esse aqui é o meu molde, tá? Aqui eu tenho a parte principal da nossa capa. Esse aqui, ele mede 33 de largura por 25,5 de altura. O que você vai fazer? Você vai medir, fazer um retângulo de 33 centímetros de largura por 25,5 de altura. Quando chegar aqui nessas partes arredondadas, você pode pegar qualquer forma cilíndrica e aí você vai fazer um arredondamento aqui na parte dos cantos do molde, tá? Faz o retângulo, depois vem com alguma peça que é cilíndrica e arredonda todos os cantos, ok? Então, já fiz o arredondamento aqui, os 4 lados, ok? E para fazer o bolso, a gente precisa do molde do bolso, tá? Você vai medir daqui, da lateral de baixo até aqui em cima, você faz uma medida de 15 centímetros e meio até chegar aqui. Quando chegar aqui, você mede aqui também e faz um risco de uma lateral até a outra. Então, aqui vai ser o molde do nosso bolso. Você pode utilizar essa peça aqui toda para o molde, você pode só dobrar aqui, ó, e já faz o molde. Ou então, se você quiser fazer uma outra parte também separada do bolso, você faz também, tá? Então, essa parte aqui do bolso ficou com 15 centímetros e meio e a mesma largura da peça principal, tá bom? Então, esse daqui é o nosso molde. Pra lateral, que é essa parte que a gente vai colocar aqui para poder abrir a peça, ele é um retângulo de 23 centímetros, né, de largura por 4 de altura, tá? E para fazer o viés do bolso, eu utilizei também um retângulo de 39 centímetros por 4 centímetros, tá bom? Esse daqui vai ser o viés do bolso, que é essa parte aqui que nós vamos fazer, tá vendo? Tem um viés aqui, ó. E aí a gente precisa desse retângulo de 39 centímetros por 4, ok? Então, basicamente, é esse aqui o nosso material que a gente vai utilizar para a gente produzir essa capa. Então, vamos para a máquina, porque nós vamos costurar agora, tá ok? Já estou posicionada aqui para costurar, tá? Então, o que eu vou precisar a princípio? Da parte do bolso, né? Essa parte aqui já está estruturada com a manta, do retângulo do viés do bolso, do forro do bolso e o zíper do bolso, ok? Então, o que eu vou fazer primeiramente? Eu já troquei o meu calcador, coloquei um calcador de zíper, tá? Eu vou pegar aqui essa parte, tá? E vou posicionar do lado do dentinho, do lado direito do zíper com o direito do meu tecido aqui, tá? Então, eu vou passar uma costura aqui. Eu gosto de passar uma costura de segurança bem na pontinha aqui e depois eu passo uma outra costura aqui, tá? Então, eu faço 2 costuras no zíper, tá? Então, nós vamos passar essa costura aqui, depois nós vamos vir com o forro, tá? E vamos posicionar aqui em cima também e vamos passar uma outra costura aqui também, tá? O meu forro, ele tem um lado, não tem lado direito nem esquerdo, né? Eu tenho um tecido liso. Mas se o seu tecido do forro for estampado, tem que ficar atento nessa hora. Então, o lado direito do seu forro tem que estar com o lado direito do seu tecido, tá? O lado direito do forro com o lado direito do tecido para poder posicionar aqui e fazermos essa costura, ok? Eu vou fazer isso aqui na máquina agora. Aqui, eu passei a costura aqui, né? Já preguei aqui o forro com o meu tecido principal e o meu zíper tá aqui no meio, tá? O que nós vamos fazer agora? A gente vai rebater essa costura, né? Então, você vai virar pro lado direito, né? Pra ficar assim, nessa posição. Tá aqui o zíper, aqui tá o tecido principal e aqui tá o forro. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma costura aqui, ó, bem na beiradinha aqui, para poder fixar o forro junto com o meu tecido principal, para eles ficarem unidos aqui, tá bom? Então, bem na beirinha que a gente vai passar uma costura, ok? Aqui, ó.
vendo? Eu já fiz a costura aqui, rebatendo a costura, tá bom? Pra poder fixar o tecido principal aqui com o meu forro. Já tá tudo certinho. O que é que nós vamos fazer agora nessa parte de cima do nosso zíper? A gente vai colocar o nosso viés aqui, tá? O que a gente vai fazer? Você vai pegar o direito, tá vendo aquele retângulo que a gente cortou? Esse retângulo aqui, o lado direito dele, nós vamos colocar com o avesso do nosso zíper. O avesso é essa parte aqui, ó, tá mais lisinha, a parte por onde passa o cursor fica aqui na frente, né? Tá vendo? É mais onduladinho. Então, a gente vai colocar o direito do tecido com o avesso do nosso zíper e nós vamos passar uma costura bem na beiradinha aqui, ó. Vamos posicionar esse retângulo aqui na parte de cima, unir o zíper com ele, tá? Então, direito do tecido com o avesso do nosso zíper. Então, vamos passar essa costura aqui, ó, até chegar nessa outra ponta aqui. Eu vou fazer isso aqui na máquina agora para explicar para vocês como é que a gente posiciona o viés. Aqui, ó, eu prendi a parte do meu retângulo aqui, no meu zíper, né? Fiz essa costura aqui, é bem na beiradinha, tá vendo? Que não precisa ser muito próximo do dentinho do zíper, porque nós vamos precisar virar esse viés, tá? É como se fosse um viés mesmo, ele é um retângulo, mas o formato que nós vamos pregar ele aqui é como se fosse um viés. Então, aqui, ó, aí nós vamos fazer agora sim. Aí, pregou aqui do lado assim, né? Tá pregado assim. Nós vamos levantar essa parte aqui, fazer uma dobra aqui e depois virar ele até chegar próximo ao dentinho do nosso zíper, para ficar paralelo com essa daqui, tá vendo? Então ele vai ficar assim, ó. Olha aqui. Tá vendo? E aqui nós vamos passar uma costura bem na beiradinha aqui, então nós vamos formar o viés, tá bom? Esse aqui nós vamos precisar para costurar na parte principal lá da capa do notebook, ou tablet, tá bom? Costura feita, aqui acabei de fazer a costura aqui, tá vendo? Ela vai ficar nessa posição. Aqui esse é o lado direito, olha como é que fica aqui do lado avesso, né? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o nosso cursor aqui, né? Você vai introduzir ele do lado direito para o lado esquerdo, tá? Que é para abrir nesse formato assim. E depois que a gente colocar o nosso cursor, nós vamos passar uma costura de segurança aqui para unir o nosso forro com o nosso tecido principal, tá bom? Vou fazer isso aqui na máquina e já volto. Aqui, pessoal, olha como é que ficou. Posicionei o meu cursor aqui no centro, pode deixar ele fechado, tá? Você vai introduzir o cursor e deixar o zíper fechado por enquanto e deixa ele aqui no meio, tá? Posicionado no meio. Eu fiz uma costura de segurança aqui e fixei o meu forro juntamente com o meu tecido principal e cortei a parte do zíper que sobrou, tá? Sobrou um pedacinho do zíper aqui, um pedacinho de tecido, eu já fiz o recorte, tá? Já refilei aqui tudo. Quando você for passar essa costura de segurança, você pode começar daqui para passar em cima do zíper, para não dar para não acontecer de ele abrir, tá? Então, já costurei aqui também, beleza? Então, o que nós vamos fazer agora? Essa peça aqui, nós vamos unir ela com a parte da frente da nossa capa, que é essa aqui, ó. Então, você vai pegar aquela parte que não tem o forro ainda fixado, tá? Porque eu já fixei o forro em uma delas e deixei a outra só com a manta e o tecido, tá bom? O que nós vamos fazer? Essa parte aqui do bolso, nós vamos posicionar ela aqui, tá vendo? Nós vamos unir ela bem certinha aqui. E agora, nós vamos fazer uma costura bem aqui, ó. Onde está o nosso viés, nós vamos passar uma costura aqui na beiradinha até chegar do lado de cá. Sempre lembrando de fazer o retrocesso no início e no final da costura, tá? Então, nós vamos posicionar aqui direitinho, alinhado, e vamos fazer essa costura aqui. Depois que eu fizer essa costura, nós vamos fazer outra costura aqui, unindo o nosso bolso com essa parte da frente da nossa capa, tá?
Então, passou essa costura aqui primeiro e depois a gente passa uma outra costura aqui por essa volta do bolso até chegar aqui pra gente poder fazer essa união, tá bom? Eu vou fazer isso aqui agora. Prontinho, gente. Acabei de fixar o meu bolso na minha parte da frente da minha capa, tá? O que eu vou fazer aqui agora? Eu falei pra vocês deixarem um retângulo do tamanho da parte do principal da capa. Por quê? Eu gosto de pregar o forro dessa maneira aqui, ó. Então, eu posiciono a minha capa já com o bolso, né? Pra eu colocar o forro aqui. Eu coloco aqui a minha parte que já tá com o bolso pronto em cima desse retângulo. E aqui eu puxo direitinho a parte de baixo, depois eu vou lá no ferro. Aqui, deixa eu virar aqui pra vocês verem. Aqui, ó. Eu vou lá no ferro, passo aqui, como é a manta R2, então esse forro vai fixar aqui nessa manta, tá? Então, vou passar o ferro aqui direitinho. Aí, vou vir com os alfinetes e vou colocar aqui nos 4 lados, tá? Então, eu coloco uns 4 alfinetes. E depois que tiver bem fixadinho, em cima dessa costura de segurança que eu fiz aqui, eu vou passar uma outra costura pra fixar o meu forro com essa peça que eu acabei de finalizar, tá? Então, eu vou passar essa costura aqui e já já eu volto pra você. Olha aqui, pessoal, como é que ficou? Olha, o forro junto com o tecido, a parte principal aqui, a frente, no caso da nossa capa, tá bom? O que nós vamos fazer agora? Essa parte aqui eu vou reservar um pouquinho, porque nós vamos pegar... Esse aqui é o retângulo que vai ficar aqui, ó, na lateral aqui da nossa capa, tá? Ele vai ficar bem aqui. Então, nós vamos fazer tipo um canal para poder o zíper ficar entre as duas partes da capa, né? Então, a gente vai montar esse canal aqui por fora. Então, vamos reservar essas duas partes aqui, que já estão quase finalizadas. E nós vamos fazer o seguinte. Você vai pegar o seu zíper, vai posicionar direito do zíper com direito desse retângulo aqui. Ele tá estruturado só com a manta, tá? Então, direito do zíper com direito do tecido aqui. Então, nós vamos posicionar ele bem no centro. Nós vamos passar uma costurinha aqui, de um pé de máquina, tá? Depois que eu passar essa costura aqui, eu venho com o nosso forro, tá? Se vocês, como eu falei na outra parte, se o seu forro for estampado, você tem que ficar atenta ao lado certo. Então, o lado direito do forro tem que ficar de frente do direito do zíper, tá? E aí, depois que a gente fizer essa costura, nós vamos fazer essa outra aqui, fixando o forro do retângulo junto com o zíper. Vai ficar tipo um sanduichinho, tá vendo? A parte do retângulo aqui, o zíper no meio e o forro aqui por cima. Nós vamos fazer uma costura aqui com um pé de máquina aqui em cima, ok? Olha aqui, pessoal, o jeito que ficou. Deixa eu mostrar novamente aqui pra vocês. Eu costurei aqui o direito do zíper com o direito desse retângulo aqui, que está estruturado somente com a manta. Depois eu posicionei o forro na parte de trás, tá vendo? E fiz uma costura aqui, então está unido os três. O que nós vamos fazer agora? A gente vai desvirar, tá? Puxa somente o forro para um lado e os dois tecidos para o outro, tá? E a gente vai fazer uma costura aqui, ó, unindo, uma costura rebatendo, né? Rebatendo para fixar o forro juntamente com o tecido principal aqui, tá bom? Então, eu vou fazer essa costura aqui. E logo depois que eu fizer essa costura, agora é a hora da gente colocar o nosso cursor, tá? Porque não pode costurar sem colocar o cursor, porque depois você vai ter que desmanchar tudo de novo. Então, essa é a hora. Depois que fazer a costura aqui rebatendo, nós já vamos colocar o cursor, tá bom? Olha aqui, eu posicionei, deixo o cursor parado aqui no meio, porque agora nós vamos fazer uma medição. Depois que você tiver com essa parte pronta aqui, antes de você costurar a outra ponta do zíper nessa parte aqui, para fazer um círculo, tá? A gente vai pegar a peça onde está posicionada o bolso, nós vamos tirar uma medida para ver se vai dar certo aqui esse zíper, tá? Porque a gente precisa finalizar ele com o tamanho certinho da volta, porque a gente vai fazer uma costura embutida aqui, tá?
a gente vai embutir o zíper nessa parte aqui para fazer esse círculo. Então, a gente precisa tirar a medida certinho. Como é que você vai medir? Nós vamos pegar essa ponta aqui, né? Tá tudo solto aqui, tem que deixar o forro solto dessa parte aqui também. Nós vamos pegar os prendedores e nós vamos fazer o quê? A medida aqui, ó. Você vai pegar os prendedores e se você não tiver esse prendedor aqui, pode ser prendedor de roupa também que dá certo, tá? Aqui, ó. E nós vamos unir aqui, ó, que é onde nós vamos fazer a costura depois, né? Vamos unir aqui toda a volta. Olha aqui, pessoal, o jeito que ficou, ó. Eu posicionei já toda essa parte aqui do zip, juntamente com esse detalhe aqui da lateral. E tá posicionado aqui. Olha o tanto que sobrou. Então, 1,5 m de zip vai ficar muito, tá? Quando vocês forem tirar a parte daqui, eu acho que 1 metro, vocês podem tirar 1 metro, tá? Que aí fica bom o tamanho. Tira os 5 centímetros aí que eu passei, tá bom? Então, sobrou esse pedaço aqui de zip. O que que eu vou fazer? Aqui, repara que aqui a gente finaliza aqui, né? Eu só coloquei assim na lateral pra gente poder medir, tá? Não é aqui que ela vai ficar. Então, aqui você vai fazer um corte aqui, não corta aqui rente com esse redondo, tá? Se você cortar rente, vai faltar pra gente poder fazer a costura embutida, tá? Então, você vai cortar aqui deixando um dedinho. Um dedinho é o suficiente para você cortar e depois você fazer a costura embutida, tá bom? Então, eu vou cortar aqui um dedinho a mais, passando aqui no meu retângulo e vou fazer esse recorte. E eu vou fazer uma costura igual a que eu fiz aqui, tá? Eu vou embutir o zíper entre o tecido principal e o meu forro, tá bom? Eu vou tirar aqui agora e vou embutir essa costura aqui da mesma forma que eu fiz a outra, tá bom? Deixa eu só mostrar aqui como é que eu vou fazer essa costura embutida, só para explicar novamente como é que faz, tá bom? Então, aqui, ó, você vai posicionar, vai pegar o zíper aqui no mesmo sentido que ele tá aqui, ó. Vai até lá na ponta dele. E aí, nós vamos posicionar essa ponta aqui do direito com o direito do tecido. Só ficar atenta para ver se o zíper não tá torcido, tá? Direito do zíper com o direito dessa parte aqui. E esse forro, como ele tá solto, nós vamos vir com ele aqui por trás. E colocar o direito dele com o avesso do tecido. Fazer o mesmo sanduíche que a gente fez do outro lado, tá? Então, forro, zíper no meio e a parte do tecido principal aqui. Então, nós vamos passar uma costura aqui, tá? De um pé de máquina também. E depois que fizermos essa costura, nós vamos desvirar e rebater também, tá? Da mesma forma que fizemos aqui. Olha aqui, ó. Vai ficar assim, tá vendo? Quando você desvirar, ele vai ficar nessa posição aqui. Para que o forro tá solto, né? Então, nós vamos fazer uma costura aqui e outra aqui, nas duas laterais, tá bom? Lembrando que, tá vendo que tá sobrando uma pontinha aqui do lado e uma pontinha de cá? Essa parte aqui, ela tem que estar na largura do zíper. Então, nós vamos fazer uma costura alinhada com o zíper, tá? Uma costura aqui alinhada com o zíper e depois eu vou refilar. Eu vou fazer um corte aqui nessa parte que tá sobrando, tá? Porque essa parte aqui tem que estar do tamanho do zíper, beleza? Eu vou fazer isso aqui e vou medir novamente na minha peça, que se tiver grande ou pequena, aqui ainda dá tempo de arrumar, tá? Antes de pregar na bolsa, beleza? Eu vou fazer isso aqui agora. Então, pessoal, eu já finalizei aqui essa parte, tá? Eu estou aqui com as minhas duas partes da capa e o meu canal aqui do zíper, né? Que vai ser, se não me engano, isso aqui chama de fole, tá? Não tenho certeza, mas eu acho que se chama de fole essa parte aqui, juntamente com o zíper aqui, acho que dá um fole, se não me engano. Então, o que a gente vai fazer aqui agora, tá? Eu já tirei a medida, já posicionei certinho, deu certo. Medi novamente depois que eu fiz essa costura aqui e deu certo de novo, tá bom? Então, tem que bater, porque senão na hora de costurar vai sobrar aqui ou o zíper ou então essa parte aqui, tá? E o que eu fiz aqui?
eu juntei costura com costura aqui e fiz uma marcação aqui, ó, pra centralizar, tá? Com a caneta fantasminha, depois eu vou apagar. E o que que eu fiz também? Eu centralizei aqui, dobrei, né? Se você quiser, você pode dar um piquezinho bem pequenininho aqui. Eu gosto mais de marcar com a caneta, porque pra mim fica melhor assim. Então, marquei aqui com a caneta e marquei aqui também, dos dois lados. E centralizei, tá? O meio, achei o meio. Aqui também da mesma forma. E eu vou reservar essa parte aqui, porque agora nós vamos pregar esse canal aqui de um lado e depois a gente vai pregar na outra peça, tá? O que eu vou fazer aqui? Fiz um risco aqui e fiz um outro aqui, tá? Eu vou juntar o risco com o risco. E aí, fiz assim, ó. Juntei os dois risquinhos aqui, tá centralizado no meio, né? Esse risco aqui com esse. E eu vou posicionar assim, ó, direito dessa parte aqui com o direito da capa, tá? Pra gente poder fixar ele aqui, que depois a gente vai passar um viés aqui nesse acabamento, tá bom? Então, a princípio eu vou fazer uma costurinha aqui, ó. Só uma costura mesmo pra mim marcar esse meio aqui. Aí depois eu vou vir posicionando com os pregadores. Toda a volta vou pregando aqui, ó, até chegar aqui novamente, tá bom? E aí eu vou finalizar aqui essa parte e vou mostrar pra vocês como é que ficou, tá bom? Olha aqui, pessoal, olha como é que ficou. Já preguei aqui, tá? Essa parte aqui, ó, tá sobrando um pouquinho, porque geralmente eu ponho o zip no limite da costura de segurança que eu fiz. Então, se a costura de segurança tá aqui, eu coloco o zip bem no limite dela para poder passar uma costura com o pé de máquina, que inclusive eu coloquei o calcador de zíper. Como eu tô costurando uma parte aqui que é só zíper, então pra mim fica melhor o calcador de zíper, tá? E aí eu fiz essa costura aqui de segurança, né, quando eu tava montando a peça, e eu posiciono o zíper dessa forma, tá bom? Fica até mais fácil pra gente costurar e não ficar sobrando costura aqui do lado direito, tá bom? E o que que eu vou fazer agora? Fiz esse aqui na parte do bolso, né? Ah, tem um detalhe também, tá, viu? Essa parte aqui do tecido, o retângulo que a gente colocou no zíper, ele vai ficar na parte de baixo do bolso, tá? Porque quando eu abrir a minha peça, ela tem que ficar desse lado aqui, tá? Então ela fica no fundo do bolso. E aí a parte de cima aqui vai ficar o zíper, tá? Então olha aqui a posição que tá o zíper. O zíper abre assim, tá? E essa parte do retângulo, ela fica aqui na parte de baixo do bolso, abaixo do bolso, tá? Só lembrando para vocês não colocarem ela de cabeça para baixo, porque se colocar aqui, ela fica de cabeça para baixo, tá bom? E agora nós vamos pegar a outra parte, né, que é a parte de trás da capa, e vamos juntar aqui também da mesma forma que nós fizemos, tá? Vou prender com os prendedores aqui e depois passar a costura para poder fechar a nossa peça, tá bom? Vou para a máquina e já volto para mostrar para vocês. Pessoal, olha só como é que ficou a nossa peça. Aqui, ó. Ainda tá sem acabamento, tá? Eu finalizei, vou só abrir ela aqui, ó. Vem aqui no zíper e vou abrir para ver como é que ela ficou, tá? Aqui, ó. Ela já ficou assim. Aí ela vai ficar um pouco assim, mas aí aqui nós ainda vamos passar o acabamento, que é o viés. Nós vamos colocar nessa beirinha interna aqui dentro, tá? Só tô olhando aqui por fora para ver como é que ela ficou mais ou menos, ó. Já tá ganhando uma forma bonita aqui, né? Ela fica mais bonita ainda quando ela tá finalizada, tá? Que aí a gente vai passar o ferro, aí vai ficar ok. Mas tá tudo ok, as costuras aqui, ó, deu certinho, bateu aqui, como eu falei pra vocês, ó. Tem que medir certinho pra bater, até porque vai ficar centralizado isso aqui, ó, tá vendo? E aí, só lembrando de colocar essa parte aqui embaixo também do bolso, ok? E agora eu vou trocar a linha da máquina, porque eu vou colocar um viés aqui da cor desse azul aqui de fora, tá? Pra combinar. E aí eu vou trocar a linha da máquina e eu já vou voltar aqui pra gente pregar o viés aqui nessa parte que ficou exposta, tá? Só um minuto.
Pessoal, em relação ao viés, eu só quero dar uma observação aqui para vocês. Como é que eu vou pregar esse viés? Eu vou pregar ele assim. Eu não vou abrir essa dobrinha dele para poder passar a costura aqui e depois fechar. Eu vou já passar a costura nele dobrado. Do jeito que ele tá aqui, eu vou posicionar ele aqui em cima, assim, ó. E vou vir com a costura aqui. E aí, depois eu viro e fecho. Por que que eu faço isso? Porque essa capa, ela tem essa lateral estreita. Então, se eu colocar ele daquela forma, ele vai ficar um pouco mais largo. E eu quero que ele fique um pouco mais fininho, mais enxutinho, tá? Aí, eu vou costurar ele dessa forma aqui. E no início, quando eu vou fazer o início aqui da costura do viés, eu dobro aqui, ó. Do jeito que ele tá, né? Eu só dobro coloco ele assim e posiciono ele aqui em cima do tecido. Dessa forma aqui, ó. Onde eu quero começar. Geralmente eu começo aqui. E aí eu costuro assim. Quando eu finalizar aqui com a outra ponta, eu vou passar por cima dessa dobra. Então, quando eu virar, esse aqui vai ficar como acabamento, tá bom? Gente, voltei aqui com a nossa capa finalizada, tá? Terminamos a nossa capa, olha que linda que ela ficou, tá? Vou mostrar aqui por dentro. Olha aí, o acabamento dela. Ficou todo no viés aqui, tá forradinha com o nosso zíper. E esse aqui é o nosso bolso da nossa capa, tá aqui, ó, forradinho também. E finalizamos por hoje a nossa aula dessa capa linda e maravilhosa, que você pode colocar o seu Chromebook, seu netbook ou então até mesmo o seu tablet, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa peça, tá? Façam em casa também, se vocês quiserem fazer para vender também, é uma ótima opção. Essa daqui mesmo é encomenda para uma cliente, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se você gostou, dê um like, comente aqui e compartilhe. E não se esqueçam de se inscrever nesse canal também, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e fiquem com Deus.